e além disso, agora da seu trabalho como atriz e o contação de histórias, você também trabalha com Libras, né? Linguagem de sinais. Eu sou professora intérprete de Libras, agora eu estou numa escola do estado fazendo interpretação de Libras para um menino surdo. É um outro campo que é fantástico. Imagina uma pessoa que não ouve, ela vê o mundo, ela só vê, tudo para ela é imagem, tudo para ela só é imagem, não tem som. Então, quando entra Libras na vida de uma pessoa que é surda, abre um campo, porque ela pode se expressar. Libras é a língua brasileira de sinais, não é universal, cada país tem o seu. E daí no Brasil é língua brasileira de sinais. E é um campo maravilhoso, maravilhoso. Como é que você se interessou por isso? Curiosidade, eu sou muito curiosa. E um dia eu vi lá uma plaquinha, curso de Libras. Falei, vou lá ver o que é isso. Foi eu ter as primeiras aulas e eu me encantei, porque os sinais traduzem o mundo. Filho, o sinal de filho é aqui, porque o filho mama na mãe. O sinal de mulher é aqui, o rosto, né? E o sinal de mãe é assim, a mulher para quem você pede a bênção. Aí você vai aprendendo sinais e você vê como os sinais são capazes de traduzir o mundo, fazendo, né, os símbolos do mundo. E para uma pessoa que ela não... A pessoa surda, ela não é muda. É surdo, o tema é surdo. Só que como ela não ouve, ela não fala. Tem surdo que emite som, tem surdo que fala. Eu conheço uma surda que fala perfeitamente, faz leitura labial e consegue emitir os sons. Mas a maioria dos surdos não fala. Mas não fala porque não ouve, mas não tem problema nenhum nas cordas vocais. Não fala porque não ouve. Não tem referência. Não tem a referência, né? E daí, como comunicar com o mundo? Então gera uma ansiedade, pode trazer uma revolta, uma ansiedade, porque você quer se comunicar e não consegue, a pessoa não te entende. Então, quando ela tem acesso ao Libras, ela pode se comunicar de tudo, desejos, vontades, coisas simples do dia a dia que antes ela não conseguia. Então é um mundo fantástico. E hoje você trabalha numa escola junto com um aluno, é isso? Isso, eu estou numa escola do estado, tenho lá 40 alunos na sala de aula, eu e o aluno surdo. Então o professor entra na sala e começa a falar da matéria e eu começo a interpretar. Eu sento numa carteira, sento numa fileira, ele senta na outra, a gente senta bem na frente, para ele ter, porque como ele é visual, para ele ter bem acesso ao professor. E o professor dá aula dele normalmente, e eu vou traduzindo em Libras. E o aluno vai prestando atenção nos dois, no professor e em você. Então, quando, por exemplo, explicação, eu viro daí de frente para ele fica de lado, nós dois ficamos de lado na carteira, eu ouço a explicação do professor e traduzo, então ele olha para mim, daí o professor vai à lousa, dá exemplo, daí eu mostro a lousa, aí ele vira para a lousa, vê o exemplo do professor, vira para mim, e assim a gente vai. E como é que é a interatividade dele com os outros colegas ali na sala? Não tem preconceito. Se eu falar para você que não tem... Ele tem quantos anos, seu aluno? Ele tem 10. 10 anos. 10 anos. E quando a gente chegou na escola, ele saiu do ciclo 1 do ensino fundamental da prefeitura e foi para o estado, né? O ensino fundamental ciclo 2. Ninguém conhecia ele na escola. E a gente chegou junto. Ele chegou numa sexta, eu cheguei numa segunda. Ninguém conhecia a gente. E não teve de maneira nenhuma, nem da escola, dos profissionais, das crianças. A gente foi muito bem recebido. Por todo mundo da equipe da escola, recebeu a gente muito bem. E na sala, era aquele estranhamento. Era só assim, ele é diferente, mas vamos lá. Aí a gente, horários de janela, quando falta o professor, eu ensino para todo mundo. Eu ia perguntar isso. E daí eles conseguem. As crianças que sentam mais próximas já conseguem conversar com eles sem minha intervenção. Eles fazem um pouco de Libra, um pouco de mímica, um pouco mostrando as coisas, se entendem. Logo no começo, eu pegava alguns alunos, na hora do intervalo, eu não ia com ele para o intervalo. Eu perguntava o que ele queria comprar na cantina, explicava para alguém e deixava ele com um coleguinha, para ele ir fazendo amizade. Ou ele já tem a amizade dele, já tem a panelinha dele, na hora de fazer trabalho, já tem aqueles amigos que faz trabalho junto e já está totalmente integrado. Na verdade, o preconceito é do adulto, não é da criança. Porque às vezes o adulto, por exemplo, os pais desse menino podem ficar com receio, né? Como é que ele vai ser aceito ali? Ou até mesmo os professores. Acho que parte mais do adulto esse receio do novo. Como é que eu vou lidar com uma criança que eu não consigo me comunicar com ele? Eu sou um professor, de repente, que não sabe a Libras. Eu não entendo, eu não sei falar com ele. Ele vai falar comigo, eu não vou entender. Como? Daí gera aquele medo, né, do novo. Mas a gente vai lá junto. Esse medo é inicial e passa rápido, não perdura muito. Mas para as crianças não tem. Elas entendem que ele é surdo e que elas precisam se comunicar com ele. Às vezes rolam
esquece, ele tá de costas, alguém chama, e aí daí o outro fala, ele não vai ouvir. Uma vez o professor queria fazer correção da prova, mas ele ainda tinha um exercício que ele ainda ia fazer. Aí eu falei, professor, pode fazendo oralmente a correção que nós vamos terminando aqui, ele não vai ouvir. Então rola às vezes esquece que é surdo. Mas as crianças se interagem, eles já batem hoje um papão, vão viajar. A gente foi para uma excursão na sexta-feira, ele foi sentado com um amigo dele e foram lá papiando. Quer dizer, eles já começa a ter uma independência também, né? Tem, eles não são dependentes, eles dependem na questão da língua, né? Dentro da escola, precisa de alguém para traduzir a matéria, mas a interação com os colegas é igualzinho. Quando está numa hora de recreio ou educação física, esse meu aluno joga bola muito bem. Quando você está lá na educação física, você olha todo mundo jogando junto, você não consegue diferenciar. Eles não fazem uma diferenciação. Não tem essa coisa, ele é deficiente. Não tem isso. Ele é surdo, ele não escuta, mas ele é inteligente. E ele é inteligente, danadinho inteligente. Então a gente pega no pé e vamos estudar, vamos apresentar trabalho. Ele apresenta a parte dele do trabalho em Libras. E eu falo para os alunos na sala o que foi que ele fez. E vamos lá. A pessoa, o surdo, quando tem acesso a Libras, ele pode ter uma vida muito normal. Muito normal. E esse seu trabalho, você atualmente está com só esse aluno? Hoje eu estou só com esse aluno. Mas você também pode desenvolver com outros. Por exemplo, se tivesse 2 na mesma sala, você teria também a mesma coisa. Nessa mesma escola, eu estou no 5º ano, né? Na 7ª série tem 3 alunos. A intérprete lá trabalha com 3 alunos ao mesmo tempo. São 2 meninos e uma menina. Então dá para desenvolver. E como é muito visual, eu ainda penso em desenvolver um projeto de teatro que consiga integrar ainda uma contação que possa trazer esses sinais, esse mundo dos sinais para o teatro também. Penso nisso, de fazer uma junção disso. Vai dar certo, né? Porque pode apresentar, por exemplo, levar esse aluno para uma apresentação na escola que você dá aula com ele lá, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, as festividades da escola, a gente faz tudo em Libras. A gente faz coral e faz a música todinha em Libras, faz teatro em Libras já na escola, para as festividades da escola. Mas penso depois em ampliar isso, porque está dando certo lá na escola. E o curso demorou quanto tempo que você fez? Eu fiz uma oficina de 6 meses. A primeira oficina que eu fiz durou 6 meses. Depois eu fiz uma outra oficina de 6 meses. Depois eu fiz uma especialização com um professor surdo. Aí foi muito legal, porque o professor era surdo. Hoje a gente falava, hoje não se entendia. A gente tinha que se entender. E daí foi muito rico, porque não é só o sinal. O surdo ele tem uma cultura diferente, ele tem um pensamento dele. É uma comunidade, eles têm uma estrutura de pensamento, de valores, de identidade diferente da nossa, nós ouvintes. Então essa experiência, esse professor eu fiquei fazendo o curso com ele 1 ano. E foi muito rico nesse sentido, do sinal, claro, mas de entender essa identidade do surdo. Os valores, a cultura é diferente do nosso. E esse seu aluno, ele era surdo de nascença? Ele é surdo de nascença, dos 2 ouvidos, profundo. Ele é surdo profundo, bilateral profundo. Nossa. Ele não ouve nada. Porque às vezes a pessoa, quando fica surda depois de um tempo, ela pelo menos se lembra dos barulhos. Ela tem a memória, né? A memória auditiva. No caso dele, ele não tem memória nenhuma, porque ele nasceu surdo. Tem surdo que usa aparelho, mas não consegue ouvir a frequência da voz humana. Mas consegue ouvir um alarme de incêndio, uma ambulância. Então, para segurança, é legal usar. Mas ele chegou a usar quando criança, mas nem esses barulhos, nem a frequência da voz humana, nem nenhuma frequência, nem mais alta, nem mais baixa. Então, para ele, não tinha. No caso dele, infelizmente, nem implante coclear ele não pode fazer. Porque não é possível, não tem jeito. Mas tem surdos que fazem implante, tem surdos que com o aparelho conseguem ouvir algumas coisas, uma batida de porta, alguns barulhos. Para segurança é legal, para andar na rua é legal, buzina consegue ouvir. Então, se vai dirigir, tem que estar de aparelho. Mas tem uns que não, infelizmente, nem com aparelho. Para a pessoa que ficou surda depois de um tempo, que tem essa memória, é diferente você lidar com sinais, com a Libras? Eu, como artista da cidade, espero realmente que todos os artistas possam ter acesso ao Teatro Municipal. Que não fique uma coisa de só no período de mostra, ou só artistas globais, ou só produções de fora. Eu espero realmente, como artista local, que eu possa usufruir do Teatro Municipal como equipamento para eu levar minha arte.